Então, eu não preciso mais orar. Porque antes, né, nas primeiras pregações, era oração, muita oração, gente. Era muita oração, muito jejum, porque eu sou nervosa. E agora, o que eu vou falar? E aí, a gente vai aprendendo, achando que não precisa mais. E vai perdendo a humildade. Mas, na verdade, eu preciso sim. Aí que eu preciso mais de oração ainda. Porque quando você acha que você está forte, é aí que é o perigo. Então, só que não. Aí, entenda, não é só para eu pregar, não é só para eu cantar louvores. Você é uma testemunha de Jesus, então o seu ministério é 24 horas da sua vida. É na sua casa, é no seu trabalho, é em todos os lugares. É no Uber que você pega, é na academia. Então, nós precisamos estar banhados de oração. Amém? E se você for olhar os grandes avivamentos, agora eu estou estudando os grandes avivamentos, né? Eu estou lendo um livro assim por mês e tudo mais, e agora eu comecei a estudar sobre o avivamento da Rua Azusa. E Deus, a palavra fala que não há nada novo debaixo do céu, né? Então, se já aconteceu avivamentos em alguns lugares, e eu creio que o Senhor quer trazer novos avivamentos, eu preciso entender o que aquelas pessoas fizeram para acontecer isso. É interessante que não tem uma fórmula, porque Deus, se a gente ir por fórmula, o que a gente está dizendo? Sou eu que faço. Eu tenho que entender como que o Senhor vai fazer. Mas o que aquelas pessoas fizeram para chegar num avivamento? E se nós observarmos todos os avivamentos desse da Rua Azusa, que é um dos mais conhecidos, de Toronto, do país de Gales, todos foram banhados e eles foram precedidos de muita oração. E os jovens, eles presenciaram 2 vezes comigo, mas eu já presenciei várias pessoas vindo para cá, para o Brasil, vários profetas de Deus de outros lugares, principalmente dos Estados Unidos, profetizar para o Brasil sobre ondas de avivamento. Vocês não viram? No acampamento, a gente viu. Ontem a gente viu. E isso foi só um pouquinho, gente. O que mais tem é isso. Para onde eu vou, em lugares diferentes, eu escuto grandes profetas de Deus. E o Espírito confirma que o próximo lugar do avivamento é Brasil. E principalmente, nosso quadradinho aqui, Brasília. Principalmente Brasília. Se vocês olharem, eu não sei se já somos ou se já estamos chegando de 50% do país evangélico. E isso já está mostrando como o avivamento está chegando. Mas não chegou ainda, calma. E principalmente jovens. Porque sempre começa ali pelos jovens. E o meu coração fica muito, meu Deus, eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar nesse avivamento. E eu sei que o Senhor vai fazendo sempre mais profundo, maior. Se o de Azusa foi muito grande, aqui vai ser muito mais. E umas marcas do avivamento pessoas muito incomodadas pelo pecado. Muito incomodadas pelo pecado. Isso é uma das marcas de avivamento. Mas a minha oração é, Senhor, eu não quero só receber neste lugar. Porque se o Senhor está me falando que vai ter um avivamento, eu também quero ser um canal disso. Eu quero preparar isso. E eu estava até conversando com o Mateuzinho. A gente estava conversando ontem no Uber. A gente evangeliza, assim, de osmose, né? Tipo assim, eu estou conversando com eu e o Mateus e o Uber está ouvindo. Ele é obrigado a ouvir, né? E a gente falando sobre isso, e o Mateus lembrou uma passagem de que quanto mais eu dou no reino de Deus, eu também vou mais recebendo. Então, se eu tenho meu coração disposto Pai, nesse avivamento eu quero também ser um canal do Senhor, com certeza eu também vou receber. Mas a pergunta é, como eu vou estar neste momento? Como será que eu vou estar sensível? Porque com certeza, gente, avivamento de Deus, todo mundo vai perceber. Mas será que eu vou perceber mais? Ou menos. E eu preciso me preparar para estar sensível a isso. E a preparação é principalmente oração. Amém? Amém. E aí a gente leu lá, Daniel, põe aí para nós, Mateuzinho. Daniel 10, versículo 12 e 13. Daniel começou a fazer uma oração. Aqui. Ele começou a fazer um jejum e uma oração. E ele começou a orar e tudo mais. E aí,
demorou muito a resposta dele vir, 21 dias. E aí, imagina, né? Daniel estava lá orando, demorou 21 dias. Depois de 21 dias, chegou um ser celestial, que a Bíblia não fala, mas nós acreditamos que seja Gabriel. Ele chegou e falou assim: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas... Vamos mudar isso aqui? Orações, as suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. 13. Mas olha o que a oração de Daniel fez. Mas o príncipe do reino da Pérsia, tradução, o príncipe que está ali sobre uma região. E a Pérsia era a mais poderosa daquela época. Então, entendemos que também era um príncipe mais poderoso. O príncipe da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então, Miguel é o outro mais poderoso do lado do bem, amém? Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Olha que poder que a oração tem. A oração foi capaz de mover o maior príncipe do mal, que era o príncipe da Pérsia, amém? E mover o maior príncipe do bem, que é Miguel. E a pergunta que eu fiz quarta-feira é: qual é a nossa diferença de Daniel? Nenhuma. Então, nós precisamos estar no lugar de oração. E Deus ouve igualmente a nossa oração. E a nossa oração move lugares espirituais. E, para a glória de Deus, eu e a Luma, a gente teve muita experiência na intercessão do acampamento. Eu nunca vi o Senhor mover tanto nos jovens. Mas eu garanto a vocês que esse mover, ele foi gerado antes da gente chegar lá. Porque antes das coisas naturais acontecerem, a gente tem que ganhar no espírito. E aqui, para a glória de Deus, a gente orou por cada um. 9 dias, né, Luma? Acho que foram 9 dias. 9 dias a gente orou por cada um. E o Senhor moveu. E Ele fez muito mais do que pedimos ou imaginamos, porque não foi só no acampamento. Depois do acampamento, Ele continuou fazendo. Amém? Glória a Deus. Eu não coloquei o versículo aqui, Mateus, mas eu vou ler. Olha o que Deus... Ezequiel, mas acho que não vai achar. Procurei, olha o que Deus fala para o profeta. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra. O Senhor está procurando intercessores. Intercessores são todos nós. Para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. 22:30, Tiara falou, 22:30. Então o Senhor, Ele procura homens que se coloquem na brecha diante dele. E colocar na brecha, estar em intercessão, é eu me ligar ao céu a favor da terra, a favor de alguém. Amém? Então nós precisamos estar neste lugar. Amém? Entendemos sobre oração. Quem estava aqui quarta ouviu 2 vezes. Amém? Mas, vamos para a parte 2 agora. A oração de fato é importante, não é só um momento, é um estilo de vida. Se você é cristão e não ora, provavelmente tá difícil ser cristão. Não vou falar que não é cristão, né? Não quero dizer isso, mas não tem como, gente. Não tem como. Só que existe uma oração que Deus abomina. Deus nos chama toda hora para orar. Até um parêntese sobre oração ainda. Se a gente olhar no Novo Testamento, a pessoa que talvez nos olhos carnais menos precisasse de oração era Paulo, porque ele estava toda hora orando. Né? Quando ele vai ensinar sobre oração em línguas, ele fala: eu oro em línguas mais que todos vocês. Toda hora esse cara estava orando, toda hora. Mas é interessante que toda carta que ele fazia para uma igreja, ele falava, no início e no fim: orem por nós. Orem por nós. A pessoa que talvez aos nossos olhos menos precisasse de oração, estava toda hora pedindo oração. Aqui já é um alerta, nós precisamos orar pelos nossos líderes. Porque Paulo, ele sabia o poder de oração por um mover de Deus. Porque a oração ganha no mundo espiritual. A oração ganha antes. Quando você ora, você já chega lá, já ganhou. Porque você ganhou no mundo espiritual aquilo.
Você viu que Daniel, na hora que ele orou, ele já moveu o sobrenatural, ele já moveu ali. Isso é a nossa oração. Jesus, gente, talvez essa seria a pessoa que a gente acha que menos precisasse de oração. Jesus sempre saía da multidão, ia para o seu lugar secreto e orava. O próprio Jesus chamou 3 dos seus mais íntimos para orarem junto com ele. Coitado de nós, se nós não orarmos. Amém? Mas qual é a oração que Deus acha detestável? Que Deus abomina? Põe para mim, Mateuzinho, por favor. Provérbios 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Vou ler outras versões. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, a palavra, até a sua oração será abominável. Deus está dizendo que é abominável. Outra versão diz: Deus despreza. Meu Deus, Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Isso aqui, quando eu leio isso aqui, é necessário gerar em mim um temor tremendo. Porque aqui está falando, poucas vezes assim, a gente vê Deus falando de alguém que ora, alguém que faz algo, Deus abominando. Geralmente Deus só fala que abomina os ímpios, os pecados, mas Deus está falando que ele despreza a oração. É como se uma pessoa estivesse orando para ele e ele está desprezando. Meu Deus, isso é muito forte. Deus, ele despreza até as orações de quem não obedece à sua palavra. E a parte 2, então, qual é o tema dela? Não é oração, é obediência. Sabe? E eu até falei para a Maria, né? Falei para a Luma também hoje. A minha pregação hoje é para mim. A minha oração hoje é para mim. Porque sempre, sempre o Senhor, ele vai nos chamar para o lugar de obediência. E por que primeiro falar de oração e depois falar de obediência? Porque você pode orar, e quando a gente está ali desesperado, a primeira coisa que a gente faz? A gente vai orar, né? A gente vai falar, Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor mesmo. A gente vai orar. Mas uma coisa é certa, o Senhor, ele vai responder. Gente, o Senhor, ele vai responder. Aí, chegamos no segundo nível. Quando o Senhor vai responder? Quando o Senhor responder? Como que nós vamos corresponder? Porque é uma troca. Eu clamo a Deus. E Deus ele não faz algo que ele diz que ia fazer, ele não desfaz, entendeu? Eu clamo a Deus. O Senhor vai me responder. Só que pensa numa conversa. Eu falo oi pro pastor. Aí o pastor fala o quê? Oi para mim. Aí eu vou embora. Não tem como, né? Aí ele fala, tudo bem, eu preciso responder. Tudo bem. Eu preciso corresponder, senão o relacionamento ele trava. E a pergunta é, como que nós vamos corresponder? Porque se eu estou orando, Deus sempre vai me direcionar a fazer algo. Independente do que você estiver orando, Deus, ele sempre vai te direcionar para fazer algo. Às vezes é esperar. E sabia, gente, que Deus, vamos supor, Deus te mandou esperar. O que mais as pessoas fazem é desobedecer isso. Talvez isso seja a coisa mais fácil de fazer, é esperar, né? Deus não está mandando você pedir um perdão, Deus não está mandando você agir. Às vezes, quando Deus fala, vai lá falar com uma pessoa. Às vezes, sabia que isso é mais fácil do que esperar? Aí Deus manda você esperar e você corresponde não esperando. A pergunta é, quando você ora, quando Deus te responde, como que você corresponde? E, ao meu entendimento, por que Deus abomina isso? Porque você está orando e Deus está falando com você, só que você está ignorando ele. Você está desobedecendo ele. Era melhor que você não orasse. Faz sentido? Faz sentido?
Olha o que fala em 1 Samuel 15, 22. Aqui vai contar a história de Saul. O povo pediu um rei. Deus não queria que eles tivessem rei. O povo pediu um rei. E aí Deus, tá bom, vocês querem um rei? Vou escolher um rei forte, poderoso, bonito, alto, guerreiro. Saul recebeu o Espírito de Deus. Aí Deus falou assim, ó, não é para você pegar os que tem lá. Aí, o que Saul fez? Pegou os que tem lá, que não era para fazer. Ele pegou. E aí Deus levantou Samuel, que também era um profeta, para repreender Saul. E aí Saul ficou falando, não, eu não fiz isso não. Eu obedeci a Deus. E aí Samuel respondeu a ele, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Samuel está perguntando para Saul, o Senhor tem mais prazer que você sacrifique as coisas do que você me obedecer? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação. A arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Meu Deus. Convidou. Não, só aquele lá. Volta lá. Às vezes, a gente vê, vamos colocar aqui, uma bruxa, e a gente julga, né? Um feiticeiro, meu Deus, o que essa pessoa está na mente? Eu vou te dizer uma coisa, ele obedece mais o Deus dele do que nós o nosso. Já conversou? A gente teve a oportunidade aqui de ter uma pessoa que já foi dessas coisas aí, e ele falava muito para mim, para a Luma e para o Juan, né? Era muita obediência. Ninguém sentava do lado do meu carro. Só a minha entidade. Ninguém sentava. Tudo que ela pedia, eu fazia. Tudo que ela pedia, eu fazia. Tudo. É uma obediência, assim, suprema a um Deus que é menos poderoso que o nosso. E aqui está mostrando que Deus compara a desobediência com isso. Amém? Faz sentido porque a oração que Deus abomina é de quem é desobediente? Amém? E eu não sou mãe, mas ainda eu não sou mãe. Mas eu sei que a característica, mas eu convivo com muitas mães, amém? Tiara, amém. A gente aprende com exemplo, né? A Pati, a Maria, a minha mãe, a Luma. A Luma não tem como dar um exemplo ainda, porque não tem como ali obedecer e desobedecer, né? Mas eu sei, e aí, por favor, mães, confirmem aí, que a característica que uma mãe ou um pai mais valoriza de um filho, assim, é a obediência. Sabe por quê? Sabe por quê? O filho que é obediente, ele consegue estar mais próximo do pai. Porque um filho que é desobediente, a mãe e o pai só vai gastar tempo com ele brigando. Não é? Né, tia? Por que vocês estão se olhando? Um filho que é desobediente, a mãe só fica toda hora tendo que exortar por conta da preocupação. Mas um filho que é obediente é diferente. Você consegue gastar tempo com o seu filho. Você consegue falar de outras coisas. Você não fica só falando, vai tomar banho. Você não fica só falando, vai, sei lá, fazer o que, estudar. Né? Que mais, gente? Arrumar a cama, escovar o dente. Escovar o dente. Olha só o que você está gastando tempo com seu pai. Ouvir exortação. Não é? Porque nós temos 24 horas do dia com o nosso pai. E aí vamos pensar em Deus? Será que o tempo que eu estiver gastando com Deus é só ele brigando comigo? Ou me exortando? E isso ele vai fazer com mais afinco, porque ele sabe que é o melhor para nós. O pai, ele vai exortar o filho ali, porque ele sabe que é o melhor. Se ele gastar o tempo só dando amor, ele vai ficar com a boca fedida, entendeu? E é pior para o filho.
Mas isso é uma forma de amor também. Aprendemos isso na célula, lá no caso do pastor Josmar, né? Deus, ele nos exorta porque nós somos filhos. E se Deus, ele não te exorta, cuidado. Cuidado. Então, nós gastamos mais tempo quando nós, de outras coisas, quando nós somos obedientes. A palavra fala que Deus, ele quer revelar os mistérios para nós. Só que talvez nosso tempo com Deus, não a gente está recebendo mistério nenhum, revelação nenhuma, porque ele está toda hora tendo que falar a mesma coisa. E ele vai continuar falando porque ele nos ama, amém? Só que eu não sei você, mas eu lembro que no final de 2023, quando a gente fazia culto, eu falei de uma oração minha, que eu falei, Deus, eu não aguento mais vir aqui em oração, ter que falar a mesma coisa. Ter que ficar pedindo perdão pelos mesmos pecados. Eu não aguento mais. Eu quero que a minha oração seja, Jesus, esseno, tananã. Eu quero abrir a Bíblia, entendeu? E brilhar. Eu quero isso. Eu não aguento mais ficar toda hora, ter que orando e pedindo, Senhor, amém. Eu tenho que fazer isso. Mas, se eu tiver um passo maior de obediência, talvez o meu tempo com meu pai vai ser diferente. Amém? Tem coisas que o nosso pai que a gente não quer fazer, mas a gente faz, né? Tipo, escovar o dente, tomar banho. Isso aí a gente faz. Mas tem coisa, gente, que é muito difícil. Tem coisa que o nosso pai e a nossa mãe pede, que é muito difícil. Vem cá, Luma, rapidinho. Tudo bem, pode trazer a Lia. Quando eu e a Luma, a gente era criança, Luma é minha irmã. Quando eu e a Luma, a gente era criança, nós brigávamos muito. Gente, você tem noção? E, até confessando meu pecado, quem mais brigava era eu, tá? Não era a Luma, não. Coitada, ela que sofreu na minha mão. Né, Luma? Verdade. É verdade, Jesus. Eu maltratava muito ela, tadinha. Mas o Espírito Santo é bom, vocês estão vendo, né? Que é o testemunho de Deus na nossa vida. Amém. E aí, quando eu e a Luma, a gente brigava, minha mãe, ela fazia uma coisa. Não, Luma, a Lia tá distraindo todo mundo. Dá ela pro Thierry ali, pelo amor de Deus. Quando eu e a Luma, a gente brigava, minha mãe sempre fazia uma coisa. Tinha duas coisas. Ou a gente apanhava, ou a gente ficava de castigo. E eu não sei vocês, mas eu sempre preferi apanhar. Porque apanhar, né, é rápido. Não, é rápido, pastor. É rápido. Né? Em menos de 1 minuto, acabava. Aí a gente colocava uma roupa mais grossa, né, Luma? 2, 3 calças. A gente fingia que estava dormindo. Nunca dormiu 9 horas. No dia que a mãe falava que ia bater, tava lá a gente dormindo. Não era, Luma? Aí, beleza. Só que aí eu acho que nossa mãe entendeu isso, que a gente preferia apanhar, que ela ficou colocando a gente de castigo. A gente ficou 2 anos sem televisão, acredita? Pois é, glória a Deus. A gente brincava mais, era isso. Mas, sempre que brigava assim, eu e a Luma, eu não lembro da Júlia ter essa experiência, talvez, mas eu e a Luma, gente, era muito chato. Porque o nosso castigo era o seguinte, eu até lembro, era aqui na cozinha. Lembra? Tinha a cozinha tinha a sala. A cozinha aqui era a sala. Aí a gente ficava bem na pontinha aqui. O Rafa deve lembrar da casa também. Aí a gente ficava olhando a televisão ali da ponta. A minha mãe ia lá e desligava. Vem cá, Luma. Aí ficava eu e a Luma na frente da parede, assim. Parede aqui. Aí minha mãe, olha pra parede. Aí a gente olhava pra parede. Aí ficava ali uns 30 minutos de castigo. Aí, no final, ela falava o seguinte, se olhem. Dandara, fala que você ama a Luma. Nossa, pelo amor de Deus. Eu te amo. Luma, fala que você ama a Dandara. Fala direito, menina. Fala, menina. Eu amo a Dandara. Aí, beleza. Aí depois, ela falava assim, agora se abracem. Amém? Tchau, obrigada pela sua oportunidade. Gente, isso era tão difícil. Vocês não têm noção. De verdade.
É mais fácil eu tomar banho, escovar o dente, fazer qualquer coisa, estudar, aprender a tabuada, do que chegar na Luma e ter que ficar abraçando ela. Mas, graças a Deus, minha mãe fazia isso. Graças a Deus. Porque hoje, eu e os meus irmãos, nós somos muito unidos. Gente, é realmente um milagre. É realmente um milagre. Porque só a Luma sabe quanto que eu maltratava ela, de verdade. Graças a Deus. É realmente um milagre. E hoje, pelo poder de Deus, hoje nós somos muito unidos. E eu sei que Deus usou a minha mãe para isso também. Amém? E nós, depois de um tempo, nós quatro, a gente passou por muita coisa. E se não fosse a nossa união, talvez um não ia fortalecer o outro, como isso realmente aconteceu. Amém? E tem coisa que a gente vai passar ali, por exemplo, eu e a Luma, a gente era obrigado a fazer isso. E tem coisa que Deus, ele sabe que você não é capaz, e ele realmente faz na sua vida. Às vezes te separar de alguém, às vezes tirar de um lugar. Aí você não pode tomar a glória para si falando que você foi obediente, né? Porque foi Deus que fez. Amém? Mas, depois que a gente amadurece um pouco, hoje, se eu brigo com a Luma, eu preciso chegar na Luma. Oi, Luma, te amo. E eu mesma pedir perdão. Porque o Senhor já me ensinou isso, minha mãe já me ensinou isso. E hoje, eu, em obediência a Deus, faço isso. Até um dia, né, a Maria estava conversando comigo, gente, eu e a Luma brigou de um jeito que você não tem noção. Aí depois estava lá, Luma, me desculpa. A ela, me desculpa também. Porque isso é ser obediente a Deus. Então tem coisa que Deus ele vai fazer e você não está sendo obediente, ele vai fazer porque ele te ama. Porque vai ser obrigado. Mas, depois de um nível, o Senhor vai pedir coisas a você. Para o seu bem. E eu não entendia, porque, para mim, minha mãe estava maltratando, de verdade. Eu maltratando. Ter que ficar ali de castigo, desligar a televisão, ainda ter que abraçar a Luma. Não, era ruim. Mas, hoje, eu posso testemunhar como isso... A gente ri disso, gente. Né? Vocês riram também? A gente ri disso. Eu posso testemunhar como isso que ela fez fez bem para mim. E tem coisas que Deus pede para nós que nós não vamos entender. Mas eu sei que vai fazer bem para mim. E vai fazer bem para nós. Amém? Porque tem aquele versículo, gente. O Pai, ele sabe exatamente o que nós precisamos. Às vezes, quando a gente fala de fé, eu tenho que ter fé em Deus. Aí, pra quê, né? Pra que eu tenho que ter fé em Deus? A primeira coisa que vem ter fé em Deus, eu tenho que ter fé em Deus para minha salvação, amém? Creio em Jesus. Eu tenho que ter fé em Deus para curar os enfermos, é verdade, você tem mesmo. Eu tenho que ter fé em Deus para orar, porque oração é fé, senão você está falando com a parede. Eu tenho que ter fé em Deus porque Ele vai fazer algo na minha vida, amém? Mas para nós obedecermos a Deus, nós também precisamos de fé. Por quê? Você só vai obedecer se você souber que o resultado dessa obediência é para o seu bem. Faz sentido? Então, se eu não obedeço a Deus, isso significa que provavelmente você está sem fé. Porque vamos ser racional aqui. Se eu sei que se eu for para aquele caminho, vai ter coisas boas para mim, e se eu for para aquele outro caminho, vai ter coisas ruins para mim, para qual caminho que eu vou? Aquele aqui, certo? E Deus está falando, se você for obediente a mim, você vai ter coisas boas na sua vida. Então, por que eu estou indo para o outro caminho? Se Deus já falou. Só que para isso eu tenho que ter fé. Então, eu preciso de fé para ser obediente. Por quê? Porque tem coisas na nossa vida que Deus pede que não é fácil. Não é? Tem coisas na nossa vida que Deus pede que não é fácil. E no caminho com Deus, Ele vai, em algum momento, pedir coisas difíceis para nós. E ultimamente, hoje eu conversei com a Luma, tá vendo? Hoje eu precisava desabafar. Para que eu desabafei?
para quem eu era obrigada a abraçar. Vocês estão vendo, né? É Deus. Aí, hoje eu estava angustiada, meu Deus, você está me pedindo uma coisa muito difícil. Nossa, Senhor. E eu estava falando com a Luma que Deus, ele me despertou para esse lugar de oração. E para a glória dele, quando eu entro no meu lugar de oração, parece que eu só consigo orar uma coisa. Senhor, eu quero te encontrar. Eu quero mais de ti. Ultimamente, a minha oração tem sido essa. Sabe? É como se você esquecesse as coisas da terra e falar do Senhor. Eu quero entrar neste lugar, no Santo dos Santos. Eu quero te conhecer mais. Porque um dia eu estava no culto. E no culto tinha um como é que é? LED. Um LED que você via as coisas muito nítidas e tinha um oceano ali. E aí a gente estava esperando para o culto começar. E eu estava vendo aquele oceano assim, sabe? Muito grande, muito grande, muito grande. E aí eu comecei a refletir. E o Senhor ministrando no meu coração. Porque é como se o Senhor fosse esse oceano. E nós estivéssemos dentro dele. Então é como se a presença dele, o que ele tem mais para nós, é infinito. A gente sabe que o lugar que mais tem animais desconhecidos é o oceano. Que o homem nem conhece. Porque imagine você dentro de um oceano. Isso é a sua vida com Deus. Deus é esse oceano. E a minha oração é, Senhor, eu quero mais. Nananã. Aí, o que eu falei para vocês? Deus responde. Mas nem sempre a resposta vai ser o que a gente quer. Amém? E aí, Deus, ele me respondeu e eu falei, caramba. A gente acha que obedecer é fácil, né? Mas nem sempre é tão fácil assim. E eu confesso que, assim, eu até me esforcei, mas estava, assim, muito difícil e ainda tem sido muito difícil. E aí eu estava muito angustiada. E a Luma, ela me lembrou de algo. Hoje eu estava conversando com ela. E a Luma, ela não é de exortar as pessoas, né? Mas meu Deus, amém. Aí ela, não, que você tá não sei o quê, você não sei o quê. Aí ela me lembrou do tabernáculo. Aí ela falou assim, Dandara, você lembra que a única pessoa que podia chegar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. E para ele chegar naquele lugar, ele precisava fazer uma preparação muito intensa. E era muito delicado ele chegar naquele lugar. Era só uma vez no ano. Ele tinha que se lavar várias vezes. Ele tinha que matar uma, tinha que matar outra. Bichinho, tá? Não pessoas. Aí tinha que... Não. Era algo assim muito desgastoso, muito extenuante. E ele precisava fazer aquilo. Porque quando ele entrasse nesse lugar, se ele não tivesse tido toda essa pureza, toda essa santificação, todo esse preparo, no primeiro passo que ele desse ali, depois do véu, ele morria. Tanto é que ele precisava, né? A roupa do sumo sacerdote tinha uns sininhos assim, que se ele entrasse, o barulho parasse, morreu. E ele ficava com uma cordinha aqui, porque ninguém podia entrar lá para pegar. Quem vai entrar para pegar ele? Aí eles faziam assim, ó, puxava. Se ele não tivesse preparado direito. E aí ela disse, é isso. Você quer chegar neste lugar, quer ter mais de Deus. E eu creio que todos nós queremos, a gente só orou por isso hoje. A gente só louvou isso hoje. Mas, para chegar neste lugar, nós precisamos corresponder e ter obediência. Se o Senhor mandar eu lavar isso, matar esse bichinho, eu preciso fazer, senão eu não vou entrar neste lugar. E por que eu não vou entrar neste lugar? Porque Deus é ruim? Não, é porque Ele cuida de nós. Amém? Amém. E se nós olharmos a Bíblia, gente, sabe, tem tantos exemplos. Se a gente olhar Moisés foi o único ali que pôde subir no monte. Deus queria que todo mundo subisse. Mas ele foi o único, porque ele foi o único que se purificou. E depois dele, Deus permitiu que Josué fosse. Mas Josué também só pôde ir até um lugar. Porque Moisés foi o único que foi obediente a Deus e correspondeu o que Deus estava pedindo. E eu creio que nós vamos passar por esse avivamento, vamos passar por experiências com o Senhor, mas o lugar que nós vamos chegar, o limite, pode ser como Josué ou pode ser como Moisés.
Isso vai depender da nossa obediência. Amém? Sabe? Deus, muitas vezes, tem momentos que Deus até pede algumas coisas assim, né? Mas Deus praticamente nunca vai pedir coisas fáceis para nós. Sabe por quê? Porque quando, se Deus pedir algo muito fácil para você, talvez você ache que foi com a sua própria mão. Mas Deus, ele vai pedir para nós coisas difíceis mesmo. Porque nós só vamos fazer o que ele está pedindo se nós formos buscar a ele. Então, a minha oração era, Senhor, eu não consigo fazer isso. O Senhor sabe que eu não consigo fazer isso. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu consigo. Então, Deus, ele quer nos levar para outro lugar. E para outro lugar nós precisamos de obediência. Mas nós só conseguimos ser obedientes se nós estivermos com ele. Eu amo que Deus mata 2 coelhos com uma cajadada só. Além de nos fazer ser obedientes, além de nos levar para a glória dele, ele ainda está fazendo que a gente busque mais. Não é? Porque até para eu ser obediente eu preciso. Porque a minha carne é fraca e é tendenciosa. Sabe, não foi fácil para Moisés levar o povo naquele deserto. Mas Deus deu força para ele toda vez que ele subia no monte e orava. Não foi fácil para Davi vencer a tentação de não matar Saul. Se ele matasse, ele chegava na promessa. Mas sempre que ele abriu o coração dele, pedia para Deus sondar ele, se colocava, se prostrava, rasgava as vestes, se humilhava, louvava, o Senhor derramava sabedoria. Não foi fácil para Jesus entregar a própria vida dele. A própria palavra fala que Jesus aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu. Não foi fácil para Jesus fazer isso por nós, mas sempre que ele se separava em oração, Deus o sustentava. E a presença de Deus estava com ele. E Jesus, ele sabia da herança que ele tinha. Jesus, ele não olhava para as circunstâncias, mas ele sabia qual era a herança da obediência. E a herança da obediência é o quê? A presença de Deus. Sabe, o nosso espírito, ele clama pela presença de Deus. Por isso que o jejum é muito importante, porque é como se você apagasse ali as tentações, os desejos da sua carne, e você começa a perceber qual é o desejo do seu espírito. Por isso, até uma dica eu dei para os jovens, quando for fazer jejum, não é só ficar sem comer. Porque aí você vai ficar sem nada no corpo e sem nada no espírito. Você não está se esvaziando no corpo? Se enche no espírito. Amém. Por isso que é tão importante, porque o nosso espírito, ele clama isso. Por mais de Deus, por acessar esse lugar. E aí, nós precisamos de obedecer para acessar. E aí, ontem... Deixa eu ver que horas são. Aí ontem, né, a gente foi para uma escola profética. E, né, às vezes alguém pensa, nossa escola vai te ensinar a profetizar? Não, quem profetiza é o Espírito, mas é muito importante que nós tenhamos sabedoria, não é? Tanto é que se você abrir 1 Coríntios 12, 13 e 14, lá fala como usar os dons do Espírito. Lá fala, não sejais ignorantes. O que é ignorante? É que você tem que saber como usar, senão, em vez de edificar, você destrói. E aí a gente foi lá na escola profética e a gente fez algumas ativações, né? Então a gente teve algumas experiências que a gente podia profetizar para outras pessoas. E foi muito bom, foi muito forte. E aí eu cheguei na terceira pessoa. Gente, só lapada, né? Eu cheguei, amém, glória a Deus. E isso é bom, levar lapada é bom, porque Deus fala, ó, você é minha filha. E eu tô né? O que ele fala? João 15. Toda árvore que dá fruto, ele poda. E aí, eu cheguei lá e a moça, ela tava até toda sem jeito, mal ela sabe o quanto ela falou comigo. E ela falou assim, eu via você pedindo muito algo para Deus. Você estava pedindo muito e você pedia, só que parece que você estava correndo contra o vento. Você pedia e não acontecia, você pedia e não acontecia. Só que Deus manda te falar que ele já te falou o que você tem que fazer.
Aí eu, sério, meu Deus. É verdade. Eu devia ter sido mais expressiva para ela, para edificar a fé dela, né? Mas ela sabe o quanto ela falou comigo naquele momento. E aí, é como se Deus estivesse falando, quer chegar nesses lugares? Obedeça. Orar é muito importante? Sim, senão você não vai chegar de jeito nenhum. Jejuar é muito importante, mas isso é para te deixar sensível para você obedecer o que Deus está mandando obedecer. Porque se você não obedecer, você não vai chegar nesses lugares. E nós não vamos chegar. E aí a gente fica frustrado mesmo. E aí quando ela falou isso, aí foi quando eu liguei para a Luma, né, no dia seguinte, hoje. Caramba, Luma, fiquei chateada. Porque eu estou orando, eu estou pedindo. Sabe, a palavra de Deus fala, busca o que você acha. Mas Deus, ele já respondeu o que é para fazer. E às vezes a gente está orando tanto, pedindo tanto algo para Deus. E Deus já te deu como fazer. Porque no reino de Deus é uma coparticipação. Por isso que muitas vezes a gente fica parado na nossa vida. E outras pessoas estão deslanchando. Por causa de um coração obediente. E a nossa obediência só vem da fé. E é muito legal, gente. Porque aí a gente vai questionando Deus, né? E Deus vai trazendo os versículos para nós, né? Nossa, Deus, é como se a gente, na nossa oração, claro, não é a nossa intenção, mas é como se Deus fosse injusto. Aí vem o versículo, Deus não é injusto, Deus é justo. Então o errado sou eu. Amém? E sempre que Deus, ele pede algo para nós, é porque, olha o que fala em Salmos 24. Salmos 24, versículo 3. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Quem poderá chegar na presença de Deus, no monte do Senhor, onde o Senhor é revelado, como Moisés chegou? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. E as nossas mãos ficam limpas e o nosso coração fica puro à medida que nós vamos obedecendo o que Deus está nos mandando. Amém? Luma, pode vir aqui. Deus, ele nos chama para obedecer, mesmo sem entender. Mas Deus, ele é tão bom que depois que a gente obedece, parece que a gente entende o que Deus está querendo fazer. E Mateus, coloca para mim, por favor. 1 Tessalonicenses 19. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não, pode pôr a partir do 17. A gente leu isso aqui na quarta, né? Orem constantemente. Passa. Deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Próximo. Olha essa. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Sabe? Eu preciso aqui nesse altar honrar uma pessoa. Quando eu estava orando para Deus e falando, Senhor, o que eu preciso fazer para te alcançar? Senhor, o que eu preciso consertar para chegar mais próximo de ti? Me mostra, Deus. Mostra, Senhor, o que ainda tem que ser ajustado, o que ainda tem que ser consertado. E aí, eu senti que eu tinha que jejuar. E o Senhor me falou quantos dias eu tinha que jejuar. E aí eu comecei o meu jejum. E no último dia do jejum, a Maria, ela veio falar comigo.
E aí, quando a Maria veio falar comigo, era Deus falando comigo. As palavras da Maria, quando ela começou a falar, é como se o Espírito de Deus estivesse me respondendo. Ela falou coisas assim que, meu Deus, que nem eu entendia. Coisas assim, muito íntimas. E era Deus falando para mim o que eu tinha que ajustar. O que eu tinha que melhorar para chegar ao lugar que eu queria chegar. E esse lugar não é porque não é um desejo que veio de mim, mas é porque o Espírito de Deus coloca em nós a vontade dele. E se nós ansiamos por Deus, é porque Deus está colocando isso nos nossos corações. A glória nunca é nossa. E quando ela começou a falar, era como se ela estivesse abrindo o livro e mostrando tudo. Sabe? E eu preciso honrar a Maria. Porque volta um, Mateus. Porque a palavra de Deus fala, não tratem com desprezo as profecias. Sabe? Quando alguém fala algo para você, quando algum profeta de Deus falar algo para você, quando Deus usar alguém para falar com você, que nós não venhamos a tratar com desprezo. Porque isso é o Senhor querendo nos levar para um lugar mais profundo. É o Senhor querendo nos levar para mais próximo dele. E Deus, ele escolheu fazer igreja. Porque a igreja são pessoas que ajudam outras pessoas. Pessoas doentes que ajudam outras pessoas doentes. É uma pessoa que foi revelado algo de Deus, que vai revelar algo para você. Então, quando alguém... E a Maria, como profeta dessa casa, vier falar com nós, venhamos a ser humildes e ouvir. Lógico, ela pode errar sim. Passa um. Mateus, passa um. Ponha tudo à prova e retenha o que é bom. Quando a palavra de Deus fala dos falsos profetas, ele não está falando de quem erra a profecia. Falso profeta não é quem erra a profecia. No Novo Testamento, quando vai ser explicado sobre falso profeta, ele fala de Balaão. E Balaão não errou nenhuma profecia. Um falso profeta é aquele que usa o dom de Deus para si próprio. Balaão foi um falso profeta porque ele recebia por entregar profecias. Mas ele não errou nenhuma. Se um dia, se você tem um coração magoado por alguém que falou uma profetada para você, deixa eu te dizer, a culpa é sua. A culpa é sua porque você não tem intimidade com Deus e não pôs à prova. A culpa não é da pessoa, porque essa pessoa, ela está tendo ousadia e se colocando o coração dela para servir a Deus e para abençoar outras pessoas. Mas se alguém falou algo e você está ferido, se arrependa. Porque Deus manda você colocar à prova. Por isso, não vamos ser autossuficientes. Achando que Deus vai só falar no nosso secreto. Ele vai. Mas Ele vai usar a igreja dele. Vamos nos colocar de pé neste momento.